Quando você sente dor e desconforto, a primeira coisa que te vem à cabeça é que algo não vai bem com o seu corpo, não é isso? E se eu te disser que os sintomas, eles são muito maiores, mais profundos e que pode a causa estar em outro lugar que não somente no biológico, mesmo o biológico gritando. É isso que descobriu Freud, e é isso que nós estamos neste canal tentando transmitir, o quanto as produções do inconsciente elas estão sendo um pouco excluídas da sociedade. Eu sou Fabiana Ratti, psicóloga e psicanalista. Se você é novo aqui, se inscreva. Vamos discutir um pouco mais sobre psicanálise e esse sofrimento tão grande que está acontecendo na sociedade. E hoje nós vamos falar sobre as produções do inconsciente, três formas de como a sociedade elimina as produções do inconsciente. Primeiro, alguém sabe o que são produções do inconsciente? Muitas vezes as pessoas sabem isso, assim, o inconsciente, inconscientemente eu sabia disso ou daquilo, mas realmente pensar como Freud, então assim, começando, Freud em 1900, ele publicou um de seus textos mais famosos, que chama A Interpretação dos Sonhos. Nesse texto muito científico, ele levanta hipóteses, ele raciocina pontos, ele contrapõe ideias, ele planeja, organiza, não é? E ele desvenda o inconsciente, o aparelho psíquico, o emocional, esses três têm o mesmo explicam a mesma coisa, assim, se a gente fala inconsciente, se a gente fala assim, o aparelho emocional ou aparelho psíquico são a mesma coisa. Freud, nesse texto sobre a interpretação dos sonhos, a partir dos sonhos, ele explica como funciona todo o movimento do inconsciente, seus mecanismos de defesa, o seu movimento, o seu posicionamento, recalques, isso tudo a gente vai ver ao longo dos vídeos, não tudo hoje. Hoje é o ponto assim de, nossa, como nós negamos, excluímos as produções do inconsciente. Então, o que que ele consegue? Assim, através desse texto, ele explica como funciona o inconsciente e ele fala sobre as produções. Então, uma clara produção do inconsciente é o sonho, não é? O sonho que a gente lembra de uma coisa, uma parte, aí junta com outra, faz uma mistura e tal, parará, é uma produção do inconsciente. Mas então, assim, o primeiro ponto é que ninguém sabe produções do inconsciente, nossa, se cair no vestibular, todo mundo reprovado, porque né, assim, a gente não tem esses conceitos acessíveis. Depois, vejam como a gente tenta excluir, ignorar todas as produções do inconsciente. Então, uma é o sonho. A gente fala, parará, e depois fala o quê? Mas é só um sonho. Não, não significa nada, não tem importância nenhuma. Eu acordei, nossa, senti aquilo, mas ainda bem, era só um sonho. Então, a gente exclui. Outra produção do inconsciente, um ato falho. Nossa, estava falando ali, troquei uma palavra pela outra. É um erro. Não, não significa nada, não tem importância. Não é assim um lapso, é um outro, não é? Que a gente esquece uma coisa, nossa, estava ali para entregar aquilo, não, não lembrava, não pensei nisso, um lapso, né? Assim, e passa batido. A questão é que qual é uma outra produção do inconsciente? O sintoma. O sintoma é para Lacan, não é assim? Ele é só o que a gente está vendo do sintoma, que seja o sintoma biológico, que seja um sintoma emocional, ansiedade, depressão, burnout e tal, mas mesmo que seja um sintoma biológico, que a gente está vendo somente a ponta do iceberg, somente um pedaço dele. Existe muito mais lá embaixo para ser desvendado. E aí, assim, a terceira forma de exclusão das produções do inconsciente, o que que é? A gente fala assim, tá bom, então os sonhos são importantes, ele traz um significado, vamos então ver qual é o significado. Vamos no dicionário dos sonhos, vamos na internet ver o que significa. E isso, de novo,
excluir as produções do inconsciente, porque o que Freud fala muito é assim: o sonho ele traz algo absolutamente singular. Se você sonhou com água, se você sonhou com qualquer coisa que você tenha sonhado, você tem que pensar. Nossa, e aí é assim, então, se a gente para, tem um caderninho e pensa quando acorda, fica ali, pensa um pouco, 5 minutos antes de levantar de fato, e a gente pode fazer um caminho, não é assim? Um caminho sobre o que a gente vinha pensando, sentindo. Se você está gostando da discussão, deixe o seu like para que outras pessoas possam ter acesso a isso, porque essa é a ideia de que a gente, Freud fala que assim a nossa sensibilidade, o nosso sexto sentido, os sonhos, os atos falhos, eles têm um saber que se a gente troca uma palavra pela outra e a gente para e pensa, a gente pode descobrir, nossa, aquela pessoa, eu esqueci de chamar aquela pessoa. Então aí que o inconsciente está te lembrando. Quando a gente faz o caminho dos sonhos, nossa, ali era a casa da minha avó, mas uma parte da minha tia, outra parte de um namorado recente. Então a gente junta situações e o que que aquilo tem a ver comigo? Porque eu sonhei com isso neste momento. E quando a gente vai fazendo esse percurso, se a gente fizer cotidianamente, se a gente fizer, a gente vai descobrir relíquias nossas. A gente vai falar, nossa, ver o quanto a intuição a gente tá e assim, o quanto a gente pode descobrir sentimentos, pensamentos guardados, saudades. Mas se a gente ficar tesourando, não é nada, não é só um erro, não, a gente está matando, e é isso que eu falei naquele vídeo anterior. Se você não viu ainda, volte lá e veja que eu apresento o inconsciente, não é? E o quanto a gente, lá atrás, lá no humanismo, iluminismo, Descartes, a gente foi ficando muito racional, o que é importante, isso é assim, preciso frisar, é muito importante uma sociedade que estude, que tire diplomas, que entre na intelectualidade, é lógico, mas não por isso nós precisamos amputar o emocional, tirar, e não consigo pensar como analista que está o tempo todo aqui no consultório, ouvindo e tal, o quanto as pessoas estão muito tristes, muito desesperançosas e com depressões e burnout, e o quanto elas estão distantes de si, a ponto de não ouvirem seus próprios sonhos, seus sentimentos, seus pensamentos, ideias, o quanto ouvindo as produções do inconsciente, a gente pode ter mais acesso aos nossos sentimentos, pensamentos e mesmo feelings, assim, não é? Que se a gente der ouvido, se a gente der margem, se a gente ouvir mais, se fizer o encadeamento das ideias, a gente pode introduzir mais o inconsciente na nossa sociedade, ou seja, o emocional, dialogar com ele e deixar. As pessoas falam muito assim que o inconsciente é o boicotador. Boicotador porque as pessoas não dialogam consigo próprio, com o seu emocional. Se a pessoa passar a dialogar com o seu próprio emocional, ela pode realmente usufruir desse emocional e jogar uma parceria, uma bola, fazer gol, assim como no mesmo time, o racional e o emocional, e não ir fazendo assim gol contra, porque é quase como se fosse uma briga do físico com o emocional, do intelectual com o emocional. E isso está deixando as pessoas muito tristes. Então, inscrevam-se, curtam os vídeos, encaminhem para as pessoas queridas. Vamos cuidar de uma outra forma da saúde emocional de todos nós.